Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo não vai ser uma resposta, eu diria que até que é quase um complemento ao vídeo do Léo Monastério, intitulado como Menos Mises, Mais Evidências, nem só de experimentos vive a ciência. Vou estar colocando aqui no vídeo o trecho do comentário dele que eu quero fazer um complemento, então segue o fio. Sempre que alguém vier com alguma teoria científica para você, a primeira pergunta que você deve fazer é: como é que eu sei que esse sujeito não é um picareta? Como é que eu sei que ele não está me enganando? E qual é o jeito de fazer isso? Perguntar para o cara o seguinte: como é que tem alguma possibilidade da tua teoria ser falsa? Que evento do mundo faria você deixar de acreditar na tua teoria? Se o cara disser não tem como, assim, a realidade é impossível testar minha teoria no mundo real, já eu recomendo ficar com o pé atrás. A primeira coisa que precisa deixar claro é que quando você afirma, você argumenta alguma coisa, algumas premissas estão contidas ali. Às vezes você não precisa deixar claro, às vezes você não precisa deixar escrito, enfim, elas estão contidas algumas premissas ali. Digo isso pois eu vou pegar a fala do monastério, vou tirar alguns corolários e a partir daí vou fazer o complemento que eu quero fazer. Então ele fala o seguinte: olha, para eu saber se alguém realmente é picareta, se eu posso confiar em alguém que me expressa um teorema científico, eu devo perguntar para ele se existe algum evento empírico observável, ou seja, evento da realidade, que é esse, o teor carrega o termo realidade na fala do monastério, iria fazer com que ele mudasse de opinião. E se ele falar que não tem como um evento empírico fazer com que eu mude de opinião, então você teria que ter um pé atrás com essa pessoa e, de acordo com a fala inicial dele, essa pessoa seria um picareta. Isso vai te lembrar muito o argumento do Mises, em que ele comenta: olha, o método empírico não tem como falsear a praxeologia. Portanto, de acordo com os postulados que o Léo Monastério comentou aqui, Mises seria um picareta, ou teria que ter um pé atrás com Mises, enfim. Só que tem um problema nisso: quando você faz uma afirmação, você tem que tomar muito cuidado com as premissas que estão presentes nessa afirmação e seus corolários, principalmente se existe uma grande chance de haver uma contradição aí, porque a fala do monastério permite a gente concluir que ele acredita que o conhecimento só vem do método empírico, ou melhor, que só posso conhecer algo de fato que é observável, e que tudo aquilo que não é observável e que não pode ser testado com a realidade é descartado e não merece ser taxado como científico, mas sim como picareta ou algo que você deve desconfiar. Aí você está se perguntando: tá, mas qual é o problema? Até agora você não mostrou qual é o problema. O problema é, o método empírico, para quem não sabe, ele não é justificado empiricamente. Existem diversas premissas a priorísticas que são aceitas como verdades universais e necessárias, deve se destacar, para que a gente possa concluir que o método empírico é um método necessário para obter um determinado conhecimento, e que essas premissas, elas não são passíveis de testes, elas não são passíveis de comparação com a realidade. O princípio da continuidade, por exemplo, é uma delas. O princípio da continuidade, basicamente, é o que sustenta a capacidade que a gente tem de falsear ou aceitar uma hipótese. Por exemplo, se eu digo que de todo x se segue um y, eu vou tentar observar isso na realidade. A hipótese é: todo x vai ter um y. Então eu vou lá e na realidade eu vejo: olha, aconteceu x e depois y, aconteceu x e aconteceu y. Por conta do princípio da continuidade, eu posso admitir que a minha hipótese é verdadeira. Agora, se do nada acontecer um x e em vez de y veio um z menos 7 dividido por 23, o que acontece é que eu rejeito a minha hipótese. Isso ocorre pois o princípio da continuidade não se mostrou verdadeiro nesse evento que aconteceu aqui hipoteticamente. Então nós podemos notar que existem princípios a priorísticos que são tomados como verdadeiro para que a gente possa usar o método empírico e assim compreender alguns fenômenos que o método empírico é capaz de responder como um problema. Pois eu já falei aqui que cada método, que é uma teoria do conhecimento, vamos dizer, ele vai buscar resolver os problemas que são pertinentes para que ele responda. O método empírico não tem nada a dizer sobre fins, meios, desejos, insatisfação e assim por diante, porque não são possíveis de ser observados. Então como é que vai usar um método que é usado para testar coisas observáveis para responder coisas que não são observáveis? Não faz sentido. Meu ponto é, o método empírico não tem nada a dizer sobre coisas que não são observáveis, como o princípio da continuidade. Porém, o princípio da continuidade tem que ser aceito para que você justifique o método empírico e para que você diga: olha, conhecimento só vem do método
método empírico, ou seja, o conhecimento só vem daquilo que é observável, e você vai determinar isso, você vai ter novamente uma série de coisas que são aceitáveis e que não são passíveis de serem observadas. Portanto, não, nem todo conhecimento vem da observação, e muito menos alguém vai ser picareta por dizer que não existe algo que possa ser observado que refute a minha teoria, pois, novamente, nem tudo é pertinente ao método empírico. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que agora aceitamos que todo conhecimento só vem da experiência. Essa é a única premissa verdadeira, universal, que nós vamos aceitar, que não precisa de justificativa. Todo conhecimento só vem da experiência. Vamos aceitar isso como verdadeiro. Como eu falei, o método empírico tem algumas premissas, alguns princípios que não são passíveis de observação, mas que são aceitos para que a gente justifique o método empírico. Só que todo conhecimento, ele só parte de algo observável, ele só parte de algo testável, né? Onde a gente pode fazer o teste. Então, o que a gente precisa fazer com esses princípios para que a gente saiba que o nosso método bonitinho está funcionando e que ele responde à realidade? Nós vamos precisar testá-los. Apesar de não ser possível testar esses princípios, nós vamos fazer o seguinte, vamos supor que foi possível testar e que a gente concluiu que são verdadeiros. Só que o que a gente usou para testar eles? Digo, a gente vai estar tomando mais coisas que são verdadeiras sem ter observado, sem ter testado. Beleza, vamos fazer o teste do teste. Eu acho que não precisa nem comentar aonde isso vai parar. Pelo fato de que verdades só podem ser possíveis mediante teste ou observação, você precisará testar todas as justificativas que você usou para aquele argumento inicial, que é o que? O método empírico é o método necessário para se obter o conhecimento. E como você vai testar tudo, porque você não pode presumir nada como verdadeiro, exceto aquela nossa premissa inicial de que o conhecimento só vem de fato do conhecimento empírico, ou seja, daquilo que é observável, nós podemos concluir que você nunca vai chegar de fato num conhecimento, porque você vai perder todo o tempo do mundo justificando ad infinito, uma vez que nada pode ser tomado como verdade, ou seja, nada pode ser tomado como algo em que a realidade não possa falsear. Concluindo, assim como o método empírico, a praxeologia são deduções a priorísticas. E assim como o próprio método empírico e os princípios que validam ele não podem ser testados pela empiria, ou melhor, não podem ser falseados pela empiria, até porque eu acredito que aí seria um argumento circular, nós podemos concluir que não, a praxeologia não precisa ser testada empiricamente e que isso não torna Mises ou qualquer pessoa que aceite essa universalidade um picareta. E eu acho isso muito engraçado porque a praxeologia e o método empírico, eles têm a mesma função, que é buscar validar, né? No caso, a praxeologia valida teoremas econômicos e o método empírico valida proposições acerca de questões observáveis. E ambos são justificáveis a prioristicamente. Mas somente a praxeologia é que chama a atenção dessa galera mainstream. Então, o meu complemento se resume da seguinte forma. Na verdade, é uma correção. Meu Deus, na verdade é um vídeo resposta isso daqui. Para você saber se alguém é um picareta, quando ela te apresenta uma teoria, peça para que essa pessoa te justifique. Se ela conseguir te justificar e parecer correto, e todas as premissas que ele apresentou de fato faz com que a conclusão dele esteja correta, então tudo bem, tranquilo. Agora, se ela não te justifica, aí sim você bota um pezinho atrás, que é similar ao que eu faço no Twitter. Quando alguém vem discutir praxeologia comigo e fala de método empírico, a primeira coisa que eu faço, me justifica o método empírico. De 11 ou 10 pessoas que eu perguntei isso, sabe quantas me justificaram? E incorretamente me justificaram, mas também sabe quantas me justificaram? Duas pessoas. E se eu não me engano, eu já perguntei pro Léo Monastério e ele não respondeu. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, porque eu pergunto muito a galera. O Góis também não respondeu, enfim. Algum desses dois aí não responderam. Então é muito importante essa questão. Não é se é falseável ou não, porque ele já presume que seu conhecimento só é empírico. É se é justificável ou não, se a pessoa consegue justificar. Porque se ela consegue justificar, ela consegue fazer com que você possa vir a falsear, seja racionalmente ou seja com observação, dependendo do que ela vai falar. Porque tu vai saber que método usar. Porque novamente, método empírico não serve para proposições que não são passíveis de observação. Tu não vai usar um método empírico para testar se 5 mais 5 é igual a 10. Então é isso que eu tenho para complementar, né, ou responder ao vídeo do Léo Monastério. Essa primeira frase inicial dele, eu acredito que seja bem ruim, porque possui essas fraquezas que eu acabei demonstrando aqui. Se você discorda, deixa no comentário aí o seu argumento para que a gente possa trocar figurinhas aí nessa questão do conhecimento, tá bom? Então, por hoje é só, um grande abraço e até mais!